Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre aquele condômino que não desce na Assembleia, mas que questiona e muito as decisões tomadas. O que fazer com ele? Ele tem razão? Dá pra gente prevenir essa situação? Eu acho que você que é síndico passa muito por isso, né? Temos dois convidados que conhecem muito do assunto e vão falar sobre o que fazer, como remediar e alguns casos bem interessantes. Então, vem comigo, vem com a gente. Os nossos convidados de hoje são a sempre presente no nosso programa, síndica profissional de sucesso, muito conhecida em todo o Brasil, porque ela não tem papas na língua, Vanessa Muniz. Vanessa, bem-vinda ao programa novamente. Ai, Ricardo, um prazer enorme estar aqui com você, com o Antônio Carlos. Um prazer enorme. Puxou até o sotaque. Você viu? Carioca, da Gema, é síndico dos condomínios no Rio, do sucesso. Prazer enorme para tratar desse tema que a gente adora, não é? Com certeza. E já fez a apresentação, Carioca da Gema, síndico profissional de sucesso, Antônio Carlos De Luca. Antônio, muito bom ter você com a gente novamente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, que é um amigo, um querido, com a Vanessa também. Parece que somos parecidos na forma de agir, na forma de nos posicionarmos no condomínio, vai ser bem legal esse programa. Ixi, então vai ter porrada pro pessoal que não respeita, hein? Porque se é parecido com a Vanessa, o negócio vai ser... Você que quer contestar, tá vendo o programa porque quer contestar uma decisão, vamos abrir o olho, porque talvez você não vai gostar de ver esse programa. Vanessa, quantos % em média descem dos condôminos, participam de uma assembleia nos seus condomínios? Olha, eu normalmente, antes das assembleias, gosto de organizar uma reunião prévia com os moradores, até para sentir o clima, verificar como é que eles vão se comportar nas assembleias. Mas nas assembleias, principalmente agora as virtuais, o índice, de participação dos moradores aumentou significativamente. Tem condomínios que eu tenho participação de 40% a 50% dos moradores. Mas vamos lá, olha, é importante isso. Aumentou significativamente. Opa, eu travei aqui, mas foi. 40%, quer dizer, 60% não participam. Não. Isso em temperatura normal devia ser perto de 80%, provavelmente. Exatamente. Infelizmente, nós temos alguns grupos do WhatsApp que eu falo, que são os ativistas do WhatsApp. O que eles fazem? Eles querem assembleias virtuais no grupo dos ativistas, mas na hora de participar das decisões imprescindíveis para o andamento do condomínio, que são as assembleias, eles não participam. E o que é pior, além de não participarem, eles querem reclamar, eles querem, muitas vezes, inclusive, anular as assembleias simplesmente por um capricho pessoal, não é? Hoje, os síndicos que gostam de fazer enquetes, e eu gosto muito, a gente consegue metrificar o que a massa condominial deseja. Você veja, a gente já tem uma votação praticamente maciça para determinados assuntos do prédio nas enquetes, Sim. que não tem valor legal, mas tem um valor moral que deve ser considerado. Lógico. Agora, imagine na Assembleia esse público que se interessou pelo tema, participa, vota neste tema, e aí aquele morador inconformado e nada ligado, nas decisões do condomínio, porque a Assembleia é soberana e efetivamente as decisões são marcadas ali. Ele não participa e ele ainda quer brigar. Ai, coitadinho dele! Mas é São Paulo, isso é São Paulo. No Rio de Janeiro eu tenho certeza que é diferente, não é, Antônio Carlos? Pior que não. É igual. Eu acho que isso, na verdade, vai acontecer em qualquer lugar do mundo, porque eu acho que isso é inerente ao ser humano. O ser humano gosta do conflito, infelizmente. E aí uma coisa importante que a Vanessa falou é o seguinte, as principais decisões do condomínio são tomadas na Assembleia. E é aquele momento que as pessoas têm que participar. Você vê hoje, e já há algum tempo, na verdade, o esvaziamento das assembleias por N questões.
Agora foi por causa da pandemia que a gente conseguiu reverter um pouquinho com as reuniões virtuais, mas você pega assembleias que o condomínio está tão mal gerido que a pessoa perde a vontade de ir para a assembleia. Na verdade, deveria ser o contrário, ela deveria ir para ajudar a gestão. Ela perde a vontade. Existem condomínios, já aconteceu comigo, onde a oposição ela cria táticas para fazer o esvaziamento da assembleia, entendeu? Ao ponto de brigar na assembleia fisicamente e tal, para que em algum momento a assembleia fique vazia e eles tenham quórum para tomar conta das decisões e aquela pessoa não percebeu que ela deixou de ir e ela jogou o condomínio na mão de um determinado grupo, entendeu? Depois não vai poder reclamar, entendeu? Então, é uma série de questões. Hoje em dia, realmente, com as reuniões virtuais, o número de participantes das assembleias aumentou. Mas aumentou também perto disso que ela falou. Aumentou perto do que ela falou, porque antes das assembleias virtuais, você tinha aí condomínios, às vezes, de 100, 120 moradores, que você tem 15 pessoas participando. 10%. 15%. É um absurdo. Não, eu fui num condomínio uma vez, nunca vou esquecer. Eu era muito novo e eu estava conhecendo, queria ver como alguns gerentes faziam as assembleias. E aí eu fui num condomínio uma vez que na assembleia estava só o síndico. Só o síndico. Estava o gerente da administradora e o síndico. Então, quer dizer, as decisões foram tomadas pelo síndico e não tinha nenhum quórum qualificado, então o que foi levantado ali, ele deliberou. E aí vão reclamar, o cara é síndico, ele desceu na assembleia e tem um grande problema, né? Vanessa, tem muito, vamos falar um nome simpático assim, idiota, por exemplo, né? Não é um nome simpático. Tem muito Joselito, desavisado. Que o cara, ele não participa de nada. E ele acha que quem desce a assembleia é um babaca, porque tá lá para discutir coisa, que tem coisa mais importante para fazer, que muitas vezes é assistir um jornal, ou ver um jogo de futebol, ou qualquer coisa que seja. Ele não desce, não participa, mas na hora que você gosta de falar, o umbigo dele inflama, ele vai olhar para a síndica e falar que é um absurdo a decisão tomada na assembleia. E o pior de tudo é ele chegar e falar assim, você não agiu de forma transparente na assembleia. Eu falo, não, o senhor estava presente? Aí ele fala, não, eu não pude participar. Eu falei, me diga uma coisa, o senhor deve participar então das outras, porque essa aconteceu nos mesmos moldes. Aí ele fala, não, é que eu não tenho como participar. Senhor, olha, se o senhor não estava presente, o senhor não pode agora reclamar, né? Tem que participar da assembleia, senão não funciona. Ele tem o direito de dar uma procuração para alguém para representá-lo, na verdade. Exatamente. E também não faz Mas isso. Mas ele não faz Vanessa? por quê? Porque ele é pipoqueiro. Ele gosta de fazer o quê? Pipoca. Ele gosta de inventar coisas, falar muitas coisas que são inverídicas, gosta de inflamar no grupo do WhatsApp. É que a maioria não está preocupado com a gestão do condomínio. Está preocupado com ele. Se não atinge ele, dane-se. Por isso a que eu partir falo. do momento que atingiu ele, aí sim é um absurdo. Exatamente. Por isso que eu falo do direito umbilical, que é o quê? Nada mais é do que ele peleitear os seus interesses próprios em face dos interesses coletivos. E no condomínio, o síndico, ele deve preservar os interesses coletivos, por isso, deliberações somente em assembleia, a não ser aqueles casos em que a própria legislação traz para o síndico essa responsabilidade de agir. Sim, claro. E depois comunicar. Mas muitos casos, até para evitar transtorno, porque o síndico ele não quer arrumar encrenca, ele não quer brigar com o morador, ele quer fazer a gestão dele da melhor forma, mas muitas vezes acaba não acontecendo isso, porque tem moradores, me desculpem falar, mas que são infelizes, que não sabem nem o que eles estão fazendo dentro de um condomínio, porque é desafiador morar num condomínio. Principalmente nós, somos síndicos profissionais, acredito que você também molde o seu trabalho, eu moldo o meu trabalho muito baseado no resultado. E essas pessoas, elas não conseguem ver isso, infelizmente. Tipo assim, elas acabam atrapalhando o nosso resultado. Infelizmente, é a questão do direito umbilical. Só um segundo, você já curtiu esse programa? Você já está seguindo o nosso canal, não? Então, corre, curta, compartilhe e nos ajude a disseminar informação de qualidade, como eles estão trazendo aqui hoje, que isso que vai fazer nosso segmento melhorar e cada vez se tornar mais profissional. Antônio Carlos, o negócio é o seguinte, a Vanessa, eu conheço ela das antigas. Quando desce um condomínio, liga para ela e fala, eu quero assim, ela dá uma resposta atravessada. Ela fala, meu amigo, você não desceu, tem que tomar decisão, ela não alisa, tá? Eu queria entender o seu perfil. Normalmente o carioca é mais boa praça, não bate tanto. Como que você é? Tipo assim, eu trabalho muito com a questão da humanização do serviço e do atendimento ao cliente.
pensar no atendimento ao cliente não me torna um mero prestador de serviço. Eu sempre explico para as pessoas. Existe uma confusão muito das pessoas que acham que o síndico profissional é um mero prestador de serviço. Não. Eu continuo sendo representante com poder de mandatário daquele local. Mas eu me preocupo com o atendimento. Então, eu sou uma pessoa que, tipo assim, um dos segredos que eu aprendi para o meu sucesso, Ricardo, é tentar trazer... No condomínio sempre tem a pessoa do contra, o cara mais chatinho, o cara que é o maluco do condomínio. E eu sempre tento trazer ele... Né? Não hoje, às vezes. Eu sempre tento trazer ele. Porque o que falta muito nos condomínios é o seguinte, as pessoas reclamam que muitas das vezes elas não são ouvidas, até mesmo dentro da loucura dela. Mas para ela, se você ouvir, você já está muito melhor do que as outras pessoas que sequer ouviram ela. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho uma preocupação de tentar entender qual é a demanda daquela pessoa, qual é a dor daquela pessoa. Depois eu vou fazer uma análise se a dor realmente é uma loucura, se a dor realmente se encaixa, levo para o conselho, converso para buscar um entendimento se eles vêm da mesma forma, qual é o histórico do condomínio com aquela pessoa. Então eu faço um trabalho amplo, tentando trazer aquela pessoa para o dia a dia do condomínio, porque aquela pessoa, se você consegue fazer isso, vai ser depois a sua maior defensora, porque você fez por ela algo que ninguém fez. A Vanessa, ela faz um trabalho preventivo, né, bem importante e contínuo, né, que ela já deu o exemplo aqui, um no ar e um fora do ar. O no ar foi as pré-assembleias, que nós chamamos, né, um trabalho pré para incentivar as pessoas a comparecerem, explicar, e você mostrou que você tem uma espécie de um jornalzinho, algo nesse sentido, onde todo jornalzinho, ele é quinzenal, você pontua lá, que frase que você põe? Eu já deixo um slide prontinho, eu faço uma apresentação no PowerPoint, onde eu coloco toda a dinâmica do condomínio de forma quinzenal, porque se for mensal, os moradores eles têm memória curta e podem esquecer do que foi feito. E aí é uma forma também humanitária de humanização, de você trazer visualização aos trabalhos que são realizados no prédio. E o último slide está assim: não foi na assembleia, não adianta reclamar depois. Todos os assuntos são tratados ali, né? Ali é o fórum de discussão que tem legalidade, não é? E é onde todo mundo fica em ata, fica registrado em ata. Mesmo as reuniões abertas com os moradores, eu faço pequenas atas e também envio aos moradores. Quando não, a gente até grava e passa para os moradores, para ninguém alegar ignorância acerca dos assuntos que são tratados. Mas essa forma que eu trato de mostrar os trabalhos que são feitos, né? Porque não basta ser bom. Alguém me ensinou que tem que parecer ser bom, tem que mostrar o que é bom. E é verdade. Aí eu criei esse trabalho, que é um relatório operacional quinzenal, onde eu coloco quem são as pessoas do time, a fotografia delas, o que é que foi feito, quem são os subsíndicos, como que foi feita a eleição, quando que está o mandato de cada um, campanhas, por exemplo, agora em setembro, suicídio, outubro rosa, vamos tratar da questão do câncer de mama, a violência doméstica. Então, todos os assuntos que são atinentes à sociedade, eu trago a sociedade condominial para que ninguém possa se esquecer de alguns princípios e legislações, de conceitos, daquilo que acontece lá fora. Para quê? Para que quando chegar no momento de assembleia, por exemplo, as pessoas podem falar: você não comunicou. Desculpa, senhor. Foi comunicado, ata número tal, tá lá, edição, eu coloco a edição que foi mandado esse relatório. Isso em todos os meus prédios. Por quê? Tem alguns que às vezes a gente até nem faz porque já tá mais redondinho, não tem tantos conflitos e problemas, enfim, mas na maior parte deles, principalmente aqueles que já vieram de uma gestão que não foi muito, que deu um trabalho para você montar a sua gestão e dar trabalho, a gente mostra isso. Para quê? Para que quando chegar nas assembleias não haja esse embate que você colocou, da pessoa chegar e falar assim: agora eu quero brigar numa assembleia. Não, você não vai brigar, aqui é uma moralização, aqui é uma reunião que vai valorizar o seu trabalho. E olha, eu falo uma coisa importante que é assim: quando eu, como advogada, alguém me pergunta: vou comprar um apartamento, você pode verificar toda a documentação? Eu sempre falo: peça as últimas 10 atas de assembleia. Aí o cara fala: mas por quê? Eu falei: você não sabe se você vai morar num Pombal, se você vai morar numa república, você não sabe se você vai morar no manicômio, você não sabe se você vai morar num prédio de valorização. Então, assim, eu tento mostrar aos moradores que o que acontece nas assembleias é documentado e é isso que também vai trazer valorização patrimonial para o empreendimento. Perfeito. Eu quero saber também do Antônio Carlos se ele faz um trabalho contínuo, se não vai me falar agora, só no segundo bloco. Quero saber também de cases, eu tenho um para contar que é interessante de um amigo meu. E quero saber quando que vale a pena
levar a sério e analisar esses pedidos, por mais que o condômino não desça ou nunca desça numa assembleia. Às vezes também ele tem razão, é o que você falou da dor. Então, isso vocês vão pensando, me respondem no segundo bloco. Você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!